vão sair daqui hoje preparado para o campo de batalha. Hoje aqui é treinamento. E Deus me deu uma palavra maravilhosa para compartilhar com você nessa manhã. Então vai preparando o teu coração. Prepara o lenço, prepara a sua alma, porque o que Deus vai falar aqui hoje é algo sobrenatural. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo de número 38. Apenas o versículo de número 6. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, ou em outras traduções, no poço, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com corda, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Os irmãos podem tomar os teus assentos. Se você tiver um glória a Deus, você pode dar um glória a Deus. Se você tiver um aleluia, você pode dar um aleluia. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, esta palavra que o Senhor confiou ao meu coração, ela me fala que Jeremias é um homem que recebeu muitas promessas de Deus. Haja vista que acredito eu que em toda a Bíblia ninguém recebeu uma promessa de Deus tão rápida como Jeremias recebeu. Porque nós já recebemos muitas promessas de Deus. E quando nós somos um leitor da Bíblia, nós recebemos diariamente não só as promessas, como as confirmações das promessas, que todos os dias o Senhor nos revela e nos confirma. Através da canção da nossa irmã Harumi, nós já recebemos uma confirmação das promessas. Que promessa, pastor? De um renovo, dia após dia. Ele te renova. Olha que promessa maravilhosa. Ele te dá força, Ele te ajuda, Ele pega nas tuas mãos quando você não consegue. Todos os dias tem promessa de Deus sendo renovado na sua vida. Jeremias, ele recebe a sua promessa antes de ser formado no ventre. O Senhor vai dizer: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que saísse da madre, eu já te santifiquei. Olha as promessas de Deus. Antes de nascer, ele já foi recebendo as promessas de Deus. E todos nós aqui também recebemos essas promessas. Todos nós aqui já ouvimos Deus falar conosco de forma sobrenatural. Quem esteve no culto retrasado, quem esteve no culto passado, quem vem nas quarta-feiras. Quantas palavras de promessa o Senhor nos concede? Quantas vezes o Senhor já nos diz: eu sou contigo, eu estarei contigo, eu te escolhi, eu te chamei, eu te sustento, eu te dou força, eu te livro, eu te guardo, eu te protejo. Nossa irmã Sheila aqui hoje demonstrou na palavra introdutória a proteção de Deus, dizendo: pode armar a puca para você, pode armar armadilha para você, pode ser a armadilha mais perfeita, mas nenhuma delas tem poder de te pegar, porque as mãos do Senhor é quem te livra de todas elas. É gostoso receber essas palavras, essas promessas. E eu não minto em dizer que há muitas pessoas
pessoas que começaram a caminhada cristã cheio de promessas. E quando nós recebemos essas promessas, o nosso peito, o nosso coração, ele arde de alegria. Há uma alegria em ouvir as promessas de Deus, em receber as promessas de Deus, em sentir o poder de Deus sendo manifestado através da sua palavra, através dos louvores, através do culto. Sentimos essa graça gostosa, essa presença que nos invade. Ver os milagres de Deus acontecendo é coisa fantástica, é coisa maravilhosa, que nos deixa motivados. Experimentar a presença do Espírito Santo não tem algo mais gostoso. Enquanto o culto acontecia, enquanto as irmãs louvavam, enquanto o dirigente dirigia, enquanto a irmã Sheila dava a palavra introdutória, eu pude sentir ali a glória, a presença de Deus, o Espírito Santo me alegrando, o Espírito Santo me enchendo. Só não sente quem não quer, porque há uma presença nesta igreja, há um peso de glória aqui. Que peso é esse? Porque há uma presença do Espírito Santo que passeia, que te toca, que te enche, que te fortalece. E quem está ligado sente essa glória, sente esse peso. Aleluia, Jesus. Será que tem alguém comigo que sentiu também? Ou só foi eu? Se tem alguém, levante as mãos para cima. Adore esse Deus, porque tem uma presença gostosa aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi assim também com Jeremias. Porque no capítulo 1, Deus o chama. Deus faz promessa. Deus o enche. Deus o convoca. Só que entre o chamado do capítulo 1, das promessas que muitos gostam, só que tem um detalhe: existe também algo que poucos querem receber, algo que poucos querem ouvir, algo que poucos querem acreditar, algo que poucos querem aceitar. E o que é, pastor? Que no capítulo 1 Deus chama, mas entre o chamado e o cumprimento da promessa existe um caminho. E o caminho nem sempre, escute isso, entre o chamado e a promessa será fácil. Vou repetir. O caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa, o caminho do recrutamento, do chamado, da entrega a Cristo, até alcançarmos a gloriosa graça de Deus, quando estivermos com Jesus na glória, o processo da caminhada não será fácil. Mesmo que Deus promete algo aqui, porque temos as nossas promessas terrenas e temos a nossa maior promessa, que é a promessa celestial. Todas essas promessas que foram feitas, existe um caminho, e esse caminho nem sempre será fácil. E é aqui que eu entro com os conflitos que nós temos com nós mesmos. Aqui entra os questionamentos que nós fazemos, a nossa briga entre nós, o Espírito e até Deus, dizendo: por quê? Eu não aceito, eu não quero, eu não aprovo, tira de mim tudo isso, eu não aguento mais. Mas quando foi o dia da promessa, recebemos com alegria, contente, sorrindo,
E esquecemos que existia um caminho a percorrer até chegar o dia de pormos a mão naquilo que Deus prometeu. Porque muitas pessoas acham porque Deus prometeu, agora é só ficar sentado, nada vai acontecer, porque até então Deus que nós servimos, Ele vai nos proteger e não vai nos deixar passar pelo processo do ensinamento, o processo do crescimento, o processo do aperfeiçoamento, o processo da transformação, para recebermos a bênção. Ele só vai chegar, e do jeito que você está, Ele vai colocar na sua mão aquilo que você mais deseja. Se assim fosse, toda promessa seria estragada, porque nem tudo aquilo que Deus prometeu você está preparado hoje para receber. Nem tudo aquilo que Deus promete agora você está pronto, habilitado para poder fazer. Então o caminho nem sempre vai ser fácil, porque muitos gostam da promessa do capítulo 1, mas poucos querem enfrentar o processo do capítulo 38 que nós lemos aqui nessa manhã. Porque o capítulo de número 1 é o capítulo do chamado. O capítulo de número 1 é o capítulo da promessa. Mas o capítulo de número 38 vai se chamar o caminho do poço. Do versículo 6. Porque o capítulo de número 1 é o capítulo da vitória, é o capítulo da alegria, é o capítulo que nos alegra, que nós desejamos. Mas o capítulo 38 é o capítulo que ninguém quer. Se eu mandasse você levantar a mão aqui, quem quer o capítulo 38? Eu sei que ninguém vai. Por quê? Porque o capítulo 38 é o capítulo do sofrimento. E o sofrimento é algo que a gente quer correr dele. Ninguém quer passar. Eu também não quero. Misericórdia, Senhor. O sofrimento é uma coisa terrível. E é exatamente nesse lugar que nós temos que entender que Deus prova quem realmente confia nele. Porque quando nós recebemos a promessa no capítulo 1, nós erguemos a nossa cabeça e nós falamos: é agora, vou para cima, ninguém me segura, é promessa de Deus. Deus falou que vai me encher, Deus falou que vai transformar a minha vida, Deus falou que vai transformar minha casa, Deus falou que vai transformar meu casamento, Deus falou que vai transformar minhas finanças, Deus falou que eu vou vencer essa enfermidade, Deus falou que eu vou vencer essa luta, Deus falou que Ele tem promessas para mim, Deus falou que o meu futuro vai ser de bênção, Deus falou que o meu futuro vai ser de paz, Deus falou que o meu futuro vai ser na glória com Ele, Deus falou comigo que me chamou, Deus me capacitou, Deus me encheu, colocou a sua palavra na minha boca. Esse momento é o momento da alegria, é o momento do regozijo, é o momento exatamente que nós desejamos. Só que tem algo que nós não entendemos. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos ser forjados, preparados. E sabe qual que é a maior prova? Porque quando as lutas começam a vir, é aí que nós vamos ver quem nós somos diante de Deus. Porque enquanto recebemos a promessa, estamos agarradinhos com Jesus. Quando estamos recebendo as palavras de vitória, é glória, é aleluia. Porque se eu estivesse falando aqui, Deus está dando vitória, Deus está dando porta aberta, Deus está enviando casa, Deus está enviando carro, Deus está enviando casamento, Deus está enviando promessa, Deus está enviando vitória, já tinha gente dando glória, já tinha gente adorando. Mas como eu vim falar de sofrimento, quem vai dar glória? Quem vai dar aleluia agora? Ninguém. Pois
Mas é nessa hora que Deus vai provar quem é servo e quem não é, quem o serve e quem não o serve, quem o ama e quem não ama. Porque é muito bom quando tudo está dando certo adorar, quando tudo está dando certo dizer eu vou ser crente firme, quando tudo está dando certo eu vou orar, quando tudo está dando certo eu vou fazer aquilo que Deus me confiou, quando tudo está dando certo eu vou ajudar na obra, quando tudo está dando certo eu não falto um culto, quando tudo está dando certo eu vou abrir meu coração, quando tudo está dando certo eu vou ser diferente. Eu quero ver na prova, eu quero ver na luta, eu quero ver no vale, no poço, quem nós somos diante de Deus. Vamos adorar assim? Vamos continuar buscando a Deus? Porque quem tem promessa de Deus também passa por processo. Não estamos livres, irmão, das lutas só porque recebemos uma promessa. Jeremias poderia estar feliz. Deus me escolheu. Fui o que foi escolhido até antes de nascer. Antes de sair da madre, eu já até recebi as promessas. Depois que eu saí, agora Deus confirma a promessa. A promessa é comigo, Deus é comigo. Eita maravilha! Só que ele não sabia o que estava esperando ao decorrer da promessa. Davi, ele recebe a unção de rei diante dos seus irmãos. Agora imagina, Davi, que não era ninguém, lá no meio do mato, esquecido, agora é achado por Deus, é trazido diante dos seus irmãos, e agora o esquecido começa a ser honrado. Samuel derrama sobre ele, na frente dos irmãos, a unção, e diz: esse será o novo rei de Israel. Imagina que glória, imagina que graça, imagina Davi ele regozijando: é hoje que eu piso na sua cabeça, Satanás. É hoje que todo mundo vai ver quem eu sou. É hoje que Deus me exalta. E essa casa minha aqui vai ver o que vai acontecer. É hoje que os vizinhos vão conhecer quem eu sou. É hoje que essa cidade vai conhecer quem eu sou. É hoje que esta fábrica vai conhecer quem eu sou. É hoje, porque Deus me escolheu, Deus me ungiu para ser rei. Acabou a unção, comeram a comida. Samuel disse: estou indo embora. Aí Davi olha e fala: e agora? Vou reinar quem? Conjecturando nas minhas palavras, Deus dizendo para ele: vai voltar para o mato para apacentar. Recebeu uma unção de rei. Que promessa é essa? Unção de rei. Imagina você receber uma unção de rei. E agora Deus falando: vai voltar para aquela casa, para aquela sua vida, vai voltar para aquele trabalho, para aquela sua vida, vai voltar para o mesmo lugar aonde você estava. Que lugar, pastor? O lugar do poço, o lugar da dor, o lugar do sofrimento. Vai voltar lá. Mas e a unção e a promessa de rei? Ainda tem processo. Vou te preparar, vou te moldar, vou te ensinar. E no tempo de Deus, quem cantou aqui hoje o tempo de Deus? Irmã Marilda, né, Marilda? E no tempo de quem, irmã Marilda? De quem? Ele vai te chamar. Glória a Deus. A promessa vai cumprir. Amém, Jesus. Glória a Deus. E de lá de onde você está sofrendo, Ele vai te tirar. Porque no tempo de Deus vai acontecer milagres. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aguenta aí, Jeremias. Glória a Deus. Porque receber promessa é muito fácil.
mas o processo é difícil. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Capítulo 1, versículo 5. Mas a promessa não o livrou das lutas. Escute, aprenda isso. As promessas não o livrou das lutas. Pelo contrário, ele foi, escute, rejeitado, perseguido, humilhado, ameaçado, preso e lançado no poço pelo seu próprio povo, pela sua própria família. Será que você está encaixando em alguma coisa aqui? Ele recebe a promessa e olha o que ele vai receber na caminhada da promessa, no percurso: rejeição, perseguição, humilhação, ameaça, preso, traído e lançado no poço pela sua própria casa, pelo seu próprio poço, pelo seu próprio povo. Sabe que você consegue entender? Que há um processo que precisa ser passado. Muitas pessoas pensam: se Deus está comigo, nada de ruim vai me acontecer. Você já pensou assim? Principalmente nos dias de hoje, pessoas pregando com irresponsabilidade, tá certo? Pessoas pregando com irresponsabilidade e não pregando uma palavra sincera e de verdade, prometendo aquilo que não pode dar, prometendo aquilo que não pode fazer, porque a palavra de Deus nunca promete aquilo que não vai se cumprir, e todas as promessas feitas a nós através da palavra se cumprirão. Mas eu não tenho a autorização de prometer aquilo que eu não posso te dar. Eu não posso dizer que a sua vida vai mudar amanhã. Eu não posso dizer que as suas finanças vão mudar hoje. Eu não posso dizer que você vai sair daqui e vai receber uma proposta e vai receber ali uma casa totalmente paga, um carro pago, a conta bancária cheia. Eu não posso te prometer cura aqui agora, saúde aqui agora, porque eu não tenho autorização para isso. Mas uma coisa eu posso te prometer: que mesmo diante das situações difíceis, Deus estará com você. A presença de Deus estará com você. Glórias a Deus. Isso eu posso te prometer. Fica firme, fica forte. Você não está sozinho. É só um momento, vai passar. Glória a Deus. Você não está sozinho. Glórias a Deus. Se Deus está comigo, coisas ruins também podem acontecer. Mas Jesus nunca prometeu a ausência de problemas. Não é o que está escrito aqui. Ele nunca disse: se me aceitares como Salvador, os teus problemas acabou. Não. Isso é coisas que pessoas dizem, mas a palavra não diz isso. E Jesus não disse isso. O que Cristo, Ele disse, é que nós teríamos aflições. E Ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu sou contigo. Eu estarei contigo. Essa é a palavra que Jesus disse. Ele não disse: você vai ter ausência de dor, vai ser só felicidade, vai ser só oba-oba, vai ser só flores, vai ser só alegria. Não, 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 não. Ele não te enganou. Se as pessoas chegaram enganadas achando: vou entregar a vida a Cristo e meus problemas acabaram, não foi Jesus que te enganou. Foi quem disse isso para você que te enganou. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Como se Jesus estivesse dizendo para você: escute, nem eu, Jesus,
o Filho de Deus, que saí do meu trono, que vim para a terra, que fui 100% homem e também fui 100% Deus, nem eu fui poupado do trajeto da dor, porque nós seríamos poupados se ele passou pelo caminho que você está passando hoje, se ele sentiu as dores que você está sentindo hoje, se ele consegue entender o íntimo da sua alma, por que te enganaria? Mas ele disse: eu venci, e você também vai vencer. Você não está sozinho, eu estou com você nessa caminhada. Eu conheço o trajeto, eu conheço o percurso, e eu vou caminhar junto com você, e você vai vencer. É a promessa de Deus. Aleluia! A maior promessa não é riqueza, irmãos. A maior promessa não é ter sucesso. A maior promessa não é ausência de dor, não. A maior promessa é: eis que estou convosco todos os dias. Eis que eu estou convosco de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu vou estar com você. Não temas. Glória a Deus. Aleluia. Não desista. Deus maravilhoso. Eu sei que o processo é difícil. Eu sei que tem gente aqui sofrendo. Tem gente aqui no poço, chorando, gemendo de dor. Mas você não está sozinho. Ele prometeu. Ele está com você nessa situação. Você não está na solidão, não. Você não está nesse poço sozinho, não. Jesus está com você. A presença dele te acompanha. Ele prometeu, ele cumpre o que promete. Aleluia, Jesus. Agora o texto vai nos dizer que lançaram Jeremias no poço. Agora, imagina, depois de ter recebido tantas promessas, agora, para pregar a verdade, para fazer aquilo que é certo, para anunciar aquilo que Deus mandou dizer, por ir contra o que é errado, por denunciar o pecado do povo. Agora o seu povo, que deveria ouvir, que deveria parar para ver o livramento que Deus estava dando ao seu povo através da boca do profeta, em vez de chamar Jeremias e falar: Jeremias, vem aqui, tem um café bom para você aqui que eu preparei nessa manhã. Jeremias, passa lá em casa na hora do almoço, tem um banquete para te dar. Jeremias, não esquece, tem café da tarde para você também. Jeremias, tem janta. Jeremias, no sábado vai ter lá, Jeremias, lá um certificado da nossa cidade, dando você as honrarias, por você nos livrar da destruição. A medalha de honra ao mérito, Jeremias, porque você chegou para nos trazer livramento. Não teve aplauso, não teve café da manhã, não teve almoço em uma cheia, principalmente medalha ao mérito, governador Camilo. Não teve nada disso. Eles armaram e falaram: sabe o que nós temos que fazer com esse cara? Sabe o que nós temos que fazer com esse homem? Vamos lançar ele lá na prisão. E lá no pátio da prisão tem um poço. Vamos lançar ele dentro daquele poço. E agora lançaram Jeremias no poço. E a pergunta é: será por que Jeremias foi lançado então no poço? Será porque ele errou em alguma coisa? Será porque ele cometeu um pecado oculto? Algum erro diante do Senhor? Porque quando nós vemos alguém ser lançado no poço, ou quando nós vemos uma pessoa no poço, já deduzimos: pecou, errou, fez alguma coisa de errado. Porque assim não era como os judeus reagiam diante das pessoas que nasciam deficientes?
diante das mulheres que eram estéreis, diante das pessoas que perdiam todos os seus bens. Não foi isso que os discípulos disseram para Jesus quando viu o menino lá todo atrofiado? Quem pecou? Quem errou? Porque quando as coisas não estão indo bem, quando a prova bate na porta, quando as coisas começam a transparecer sofrimento, em vez das pessoas olhar para nós e falar, vou abraçar você e vou te ajudar em oração, vou te socorrer nesse momento que você mais precisa, eu vou orar junto com você, eu vou te ajudar nesse processo, fica firme, eu estou junto com você no que você precisar, conte comigo. Não, é mais fácil olhar e apontar, deve ter pecado, deve ter cometido algum erro, só pode ter jogado pedra na cruz, porque nada dá certo. Imagina quem olha para Jeremias agora no poço e vai olhar, aí ó, dizia que era profeta, mas olha aí aonde que ele foi parar, no poço, na lama, no barro. Jeremias não estava naquele poço porque ele errou, porque ele pecou, porque nem todo mundo que é jogado no poço ou está na lama foi porque pecou ou errou. Porque muitas das vezes as pessoas estão na luta, na dor e no problema porque foi jogado lá. Vou repetir, nem todo poço que nós estamos passando, todo momento ruim, todo momento de crise, todo momento de sofrimento, todo momento de dor, todo processo difícil, toda caminhada pesada, e que às vezes nos encontramos lá no vale, lá na luta, nem todo esse sofrimento foi causado por nós ou por um pecado que cometemos, mas porque fomos lançados e jogados lá, sem nós mesmos não merecermos estarmos ali. Explica melhor, pastor. Explico. Às vezes somos lançados no poço, na luta, na dor, por fazermos aquilo que é certo. Vou repetir de novo, você entender, sai daqui entendendo. Você está fazendo tudo certo. Você ora, você busca, você se consagra, você se dedica a Deus, você não falta um culto, você é dizimista fiel, ofertante fiel, você tem uma vida de fidelidade com Deus, que diante de Deus e você é maravilhosa, perfeita. Mas isso não impede você ser lançado no poço, porque às vezes as situações, as circunstâncias te jogam lá dentro, mesmo você não querendo estar ali. Então, nem toda vez que pessoas estão passando por crises terríveis, problema em casa, no emprego, problema espiritual, ou melhor, problemas internos, que às vezes pode ser uma depressão profunda, que ninguém está vendo, mas só a pessoa sabe o poço e a lama que está ali sendo jogado, que foi jogado, não porque a pessoa quis, não porque a pessoa desejou aquilo, não porque a pessoa ela fez por merecer, mas é porque não tem escolha. E às vezes acontece de irmãos, de obreiros, mulheres de Deus, homens de Deus, passar por sofrimento de dor, mesmo sem ter feito nada. O que Jeremias fez? O que Jeremias fez de mal, gente? Ele não se lançou no poço porque quis. Ele não se lançou no poço porque ele errou.
prazer no sofrimento dos seus filhos, mas simplesmente porque lançaram e jogaram ele lá por fazer aquilo que era certo. Então eu tenho a palavra de Deus na tua vida: fica firme, porque às vezes você está sofrendo, está doendo, está difícil, não é porque você tem cometido algum erro, porque você já disse para você mesmo: o que eu fiz de errado, Senhor? Aonde eu pequei? Aonde eu falhei? Aonde eu errei? Para eu poder estar passando por isso, por essa dor, esse sofrimento, essa luta, essa enfermidade, essa vida que eu estou levando. Ei! Deus está mandando te dizer: não é porque você fez, não foi porque você mereceu estar aí, não! É porque você continua fazendo aquilo que é certo, e por fazer aquilo que é certo, a gente também passa por sofrimento. Eu sinto Deus falando nessa manhã: dói, mas cura. Toca lá dentro, machuca, mas Deus quer te sarar hoje aqui. Jeremias não fez nada para merecer, mas mesmo assim foi traído pelo seu povo. Ele foi abandonado. Talvez você pode ter sido abandonado, abandonada, traído, traída. Talvez fizeram injustiça contra você. Talvez falaram até mal contra você. Sabe lá o que estão falando por aí? Pode estar até te julgando. Talvez você foi até esquecido e esquecida no meio do percurso. Está dizendo: não tenho ninguém. As minhas noites são solitárias. Sou eu. Não tenho um amigo, não tem ninguém para me conversar, não tem ninguém para estar comigo. Fui esquecido. Jeremias agora está lá lançado no poço pelo seu próprio povo e não tem ninguém com ele. Ele está sofrendo sozinho, porque aqueles que deveriam ouvi-lo foi os mesmos que os traiu. Às vezes a maior dor nem sempre vem dos nossos inimigos. Ela pode vir daqueles que estão até perto de nós, que acabam nos machucando. Quantas pessoas feridas no trabalho por colegas que deveriam estar ali junto, mas acaba se levantando com falsidade, com traição, com panelinha. Dentro da nossa parentela, que poderia estar dando bons conselhos, que poderiam estar dizendo: eu estou contigo, você vai passar por isso aí, e eu vou te ajudar, mas são aqueles que mais nos apontam e nos decepcionam. Eu não sei se aqui tem, espero que não, mas às vezes aqueles que dormem com a gente, que está do nosso lado, que deveria segurar nossa mão e falar: vamos caminhar junto, porque o mundo todo está virando as costas para nós, mas eu vou te dar a mão, vamos junto nessa caminhada. Também nos trai. Filhos também, que nos abandonam e viram as costas para nós, e que nos deixam. Jeremias está sendo abandonado e traído pelo seu próprio povo. Meu Deus, me ajuda. Às vezes recebemos provações grandes. Às vezes as provações vêm daqueles que a gente esperava ter segurança. Mas o poço onde os homens lançaram Jeremias, essa luta onde nós fomos lançados, que nos machucou, que nos trouxe dor, que nos trouxe sofrimento, que os homens lançou, que nós fomos atirados lá não porque merecíamos, mas porque fomos lançados lá por fazer aquilo que é certo. Escute, esse lugar não tem poder de cancelar aquilo que Deus prometeu lá no capítulo 1. Escute, eu vou repetir. Esse processo difícil, esse momento de dor,
às vezes alguém poderia até aparecer lá e Jeremias olhar e dizer: vem livramento, vem socorro, cooperador Camilo. E às vezes, quando Jeremias ia se alegrar, eram pessoas apenas para debochar e para dizer: quanto o seu pecado, Jeremias. Não foi assim com Jó? Perdeu toda a casa, perdeu seus 10 filhos que foi morto, perdeu toda a sua riqueza, perdeu todo o seu bem, perdeu toda a sua saúde, estava na miséria, não tinha nada. Aí quando Jó estava lá no fundo do túnel, chegou um pessoal lá. O Jó falou: agora graças a Deus alguém chegou para me ajudar, alguém chegou para me dar a mão, alguém chegou para me socorrer. Aí sabe o que? Os amigos, os companheiros, aqueles que foram lá, que Jó pensou que ia ajudá-lo, qual foi as palavras dele? Confessa o seu pecado, Jó, confessa o seu erro. Porque na hora que a gente está lá no buraco, ainda tem gente que chega para zombar, tem gente que ainda chega para debochar daquele momento de dor e de sofrimento. Por que você está passando por isso, irmão? Irmã, por que você está passando por isso, irmã? Em outras palavras, deduzindo: o que você fez para merecer? Jeremias estava nessa situação. Mas uma coisa eu aprendi: circunstância pode nos lançar no poço, na luta, na dor, na prova. Pessoas podem nos machucar, pessoas podem nos lançar no problema, mas não pode jamais apagar o que Deus já prometeu. Vou repetir: circunstâncias, problemas, enfermidades, dores, lutas, vindo de fora, vindo de família, vindo de pessoas, vindo de amigos, vindo de irmãos, até irmãos em Cristo, vindo de qualquer lado, não tem poder de apagar as promessas que Deus já fez ao teu respeito. Você pode dar uma glória a Deus? Eu sei que a palavra é difícil adorar, né, Maria? Mas o que Deus está aqui nesta noite, ou melhor, nesta manhã, dizendo ao seu coração é: escute, você pensou que eu não estava te vendo, você pensou que eu não contemplo o seu sofrimento. Todo mundo que olha para você pode até te achar forte, mas eu conheço o íntimo da sua dor, eu conheço o íntimo da tua alma. Mesmo que ninguém se sensibilize a te socorrer, mas eu estou te contemplando. Glória a Deus. Lá no fundo da sua alma eu estou vendo o seu sofrimento. Lá vai, aleluia, Jesus. Eu conheço a sua dor e sei das tuas lágrimas. Glória a Deus. Eu vejo quanto dói. E você até disse: Senhor, até quando vou ficar nessa situação? Até quando, Senhor, eu vou sofrer? Ninguém me vê, ninguém sabe o tamanho da minha dor. Eu tento falar, mas ninguém enxerga, Senhor. Mas Deus manda eu te dizer: ei, eu estou vendo, eu estou contemplando, eu estou entrando, eu estou penetrando aonde ninguém pode penetrar, porque a minha palavra tem poder de penetrar entre juntas e medulas. Isso significa: a minha palavra tem poder de penetrar no íntimo da alma, onde ninguém entra. Eu estou entrando, eu estou vendo, contemplando, eu sei da tua dor. Graças a Deus. Ninguém pode apagar a obra que eu tenho com você. Glória a Deus. Lembra das minhas promessas que te fiz? Todas elas estão de pé. Aleluia.
Porque o processo doloroso não pode apagar aquilo que eu já te prometi. Escute. Jeremias não ficou parado. Irmão Emerson, Jeremias, o texto vai dizer que ele se esforçou. Ele tentou sair. Só que o poço, Jacques Suzuki, não tinha mais água. Mas ficou aquela lama. Você conhece de poço, né? Aqueles artesianos que abrem. Ali secou a água, mas ficou uma crosta de lama enorme. Porque ainda talvez tenha uns resíduos de água ainda, né? Porque a água não seca de repente, né? Fica ainda, né? E o texto vai dizer que Jeremias se esforçou para sair daquele poço. E quanto mais ele se esforçava, sabe o que acontecia? Já que no Milton, ele se afundava mais. Eu não sei vocês, se vocês já passaram por isso, mas tem pessoas que já passaram, e eu já ouvi pessoas dizer que já esteve em brejo. Isso, né? Brejo. Que você consegue andar em cima dele sem se afundar. Mas se o seu pé, por algum descuido, entrar no barro, você tenta tirar, e o que acontece? Só atola mais. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas quanto mais Jeremias tentava sair, Jeremias se afundava mais. Repito, ele não fez nada para merecer isso. Mas mesmo assim ele estava naquela situação. Porque tem pessoas, irmãos, que provocam Deus. Tem pessoas que provocam o seu próprio poço. Tem pessoas que cada vez só vai se afundando mais. Cada vez peca mais. Cada vez se afunda mais no pecado, achando que Deus é cego e que não se vê. Deus só vai dando corda e deixando. Vai, se afunda, se afunda, se afunda. Uma hora chega no pescoço. E quando chegar esse momento, ninguém mais tira. A não ser a misericórdia de Deus. Porque Deus ainda tem misericórdia. Mas o caso de Jeremias é porque ele estava tentando sair. E quantos de nós que fomos lançados no poço sem ter cometido erro nenhum, pecado nenhum, e agora estamos nessa luta, nessa dor, nesse sofrimento? Não estamos parados, estamos tentando sair dessa luta, mas não sei você, não sei se vai pegar, mas quanto mais mexe para sair, parece que afunda mais. Você é lançado no poço, lá no problema, você olha e fala: eu preciso sair daqui, eu não vou desistir. Aí você começa a orar mais, você começa a buscar mais, você até começa a jejuar, fazer até período de oração, você até muda de vida. E quanto mais você tenta sair, o problema parece que vai ficando ainda pior. E você fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Eu faço tudo certo, mas o negócio não se ajeita. Parece que quanto mais eu tento, mais eu me afundo. Jeremias, ele se atolou naquela lama, tentou sobreviver, tentou reagir, tentou sair, mas cada vez que ele se movimentava mais, ele se afundava. Porque existem momentos assim na nossa vida. Você luta, você ora, você chora, você tenta resolver. Até parece que quanto mais você faz, pior fica. Mais piora. Quanto mais você tenta sair, mais afunda. Quanto mais você corre, parece que você fica mais cansado ainda. E você se sente mais cansado. Eu estou nisso há anos, tentando, correndo atrás, para tentar resolver, para tentar mudar. Mas agora, o único sentimento que eu tenho nesse momento, sentimento de cansaço, cansado de lutar,
cansado de falar, cansado de bater nessa tecla, cansado desse sofrimento, dessa dor, dessa enfermidade. Quanto mais luta que nós temos, quanto mais sofrimento nós temos, é lógico que nós vamos ter mais desgaste, vamos estar mais desgastados, vamos estar mais doloridos. Só que eu tenho uma palavra, porque é nessa hora, é justamente nesse momento que Deus está preparando um socorro para você. É nesse momento que a gente diz: não tem mais jeito, está doendo demais, eu estou a ponto de desistir, eu estou tentando, mas chegou um momento que eu estou perdendo as minhas forças, o cansaço está muito grande. E quando nós vemos que a nossa força não dá, é a hora que o Senhor começa a entrar com o socorro dele. Aleluia! Porque quando a nossa força acaba, começa a atuação sobrenatural de Deus. Oh, glória! Eu sinto Deus entrando aqui nessa manhã e dizendo: o socorro está chegando. Respira. O socorro de Deus está chegando, Jeremias. Oh! Quando Jeremias pensava que Deus estava em silêncio, olha, Deus já estava trabalhando por ele. Amém. E ele nem sabia. Ele estava lá no poço, talvez pensando: esqueceram de mim. Talvez alguém lá de cima gritou: e aí, Jeremias, cadê o Deus da promessa? Aí, Jeremias, cadê o Deus que te livra do poço? Talvez Jeremias estava lá no silêncio, se afundando cada vez mais na lama e pensando no capítulo 1, falando: né? Deus falou que ia me socorrer, Deus falou que ia me livrar dos inimigos, Deus me prometeu segurança, Deus me prometeu vitória, Deus prometeu que estaria comigo. E aonde agora está Deus que eu não vejo? Só vejo luta, só vejo dor, só vejo provação, só vejo escuridão, só vejo lama, e estou todo machucado. Porque quem te lança no poço não tem dó, te lança de qualquer jeito. Quem te lança na luta, você entra nela de qualquer maneira, e às vezes você acaba se machucando. Jeremias está lançado lá, colocado de qualquer jeito, está machucado, ferido, sozinho, solitário. Quando Jeremias estava talvez pensando assim, Deus já estava trabalhando em favor dele. Deus já estava entrando com socorro. Ei, talvez você chegou aqui hoje, esta semana, você disse: Senhor, todo mundo me esqueceu. Senhor, essa luta está muito grande. Senhor, tu me abandonou. Senhor, aonde o Senhor está que não me ouve? Senhor, está doendo, estou ferido, estou ferida, estou sofrendo. Aonde o Senhor está? Ei, tem uma palavra de Deus. Enquanto você fala, Deus já está trabalhando em seu favor. Glórias a Deus. Ele não te esqueceu. Aleluia. Quando você não vê saída, Deus já está preparando a saída. Quando você não acha que foi abandonado, ou quando você acha que foi esquecido, Deus já está movimentando o socorro em seu favor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Agora, enquanto Jeremias estava lá sozinho, achando que estava esquecido, um homem chamado Ebed-Meleque lembrou de Jeremias lá no palácio.
um eunuco de uma outra nação, olha para você ver, de outra terra, que estava no palácio, conhecia Jeremias, lembrou dele e se compadeceu. E agora sabe o que ele vai fazer? Ele vai até o rei e vai começar a interceder por Jeremias, dizendo: ó rei, lançaram Jeremias lá na prisão, lá no poço, está machucado, ele não merece aquilo. Entra com socorro, rei. Entra com providência, rei. Entra com ajuda, rei. Talvez Jeremias estava lá dizendo: fui esquecido, estou sozinho, ninguém lembra de mim. E lá no palácio já tinha um dizendo para o rei: socorre ele, rei. Ajuda ele, rei. Entra com providência. Ele não merece. Ele está a ponto de desistir. Ele está a ponto de morrer. Ele está a ponto de largar tudo. Socorre ele. Oh, meus queridos, eu não sei se você pegou, mas talvez você chegou aqui hoje e você está passando por uma dor terrível, um sofrimento terrível, a ponto de desistir, a ponto de parar. Mas enquanto você está aí achando que ninguém está te vendo, achando que ninguém está nem aí para a tua dor, achando que ninguém conhece do seu sofrimento, que ninguém se compadece de você, escute! A Bíblia vai dizer que nós temos um amigo. Glória a Deus. Nós temos um amigo. Aleluia. E que amigo é esse, pastor? Lá na Epístola aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 26, a Bíblia vai dizer: e o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. Aleluia, Jesus. Enquanto você está chorando, dizendo: Senhor, eu estou sozinho, Deus manda te dizer: não dá nada. Enquanto você está na dor, nesse poço aí, enquanto você está nesse sofrimento, tem um amigo, Espírito Santo, entrou no palácio, foi no trono do rei e está dizendo para o rei: socorre ele, rei, socorre ela, rei, ajuda, ela não aguenta mais, ele não aguenta mais, a luta é muito grande, ele está quase desistindo, ela está quase desistindo, ajuda ele, ajuda ela, rei. Aleluia. Rabai Juiderei Ragai. O Espírito Santo está intercedendo por você. Aleluia. Quando as lágrimas falam mais alto do que as palavras, o Espírito Santo está diante do Pai, intercedendo por nós. Aleluia, Jesus. Antes da desistência chegar, o Espírito já está chamando. Antes da fé acabar, o Espírito Santo já está trabalhando. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus, antes dessas suas lágrimas cair, o céu já sabe da sua necessidade. O céu está te contemplando. Você nunca esteve só. Você nunca esteve sozinho. O céu já te viu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Agora, Ebed-Meleque vai ter autorização do rei, porque o rei falou assim: vai lá, socorre ele. E eu consigo hoje, pela fé, ouvindo Deus dizendo: vai lá, socorre ela. Vai lá, socorre. Deus está ouvindo. O Espírito está clamando. O Espírito está dizendo: rei, ajuda. E agora o rei está dizendo: vai lá, envia o socorro. Vai lá e envia a vitória. Vai lá, tira do poço. Tira ele daquele poço. Quando Jeremias estava lá, quase morto, uma voz grita lá de cima dizendo: Jeremias! Jeremias talvez não está nem escutando, porque já não tem você nem para escutar, porque só Deus sabe quando a gente está na prova como é difícil. Jeremias!
levanta a mão. Com as últimas forças que tem, diz: ai, vem debochar. Vem dizer que Deus me abandonou. Vem zombar de mim. Não, Jeremias. O rei mandou socorro. Ei! O rei mandou te socorrer hoje. Levante a tua mão que eu quero profetizar na tua vida agora. Levante a tua mão, quero profetizar. O socorro de Deus foi enviado para você hoje. Receba agora em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O rei Jeremias lembrou de você e mandou o socorro. O rei mandou o livramento, Jeremias. O rei mandou o socorro, Jeremias. Ele conhece as suas dores, Jeremias. Ele conhece a sua cicatriz, Jeremias. Ele conhece as suas lágrimas, Jeremias. Louvado. E sabe exatamente como te tirar desse poço. Oh, glória! Ele não só vai te tirar, Jeremias. Ele mandou te tirar e mandou os recursos. Ele sabe exatamente como te tirar desse poço. Já estou terminando. Talvez você chegou aqui e diz: não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou. Só que o rei, ele chegou com livramento, com socorro. E não só isso, escute, ele sabe como e exatamente te tirar daí. Jeremias, você está com dor, cicatrizes e lágrimas, mas eu não só vou te tirar, mas como eu vou te curar, como eu vou te sarar, como eu vou cuidar de você, das suas cicatrizes, aleluia, das suas dores e no seu sofrimento. Meu Deus. Se coloque de pé nesta hora. Aleluia, Jesus. Porque o que Deus está dizendo nesta manhã é: entre o capítulo 1 e o capítulo de número 38, meu Deus, existe uma grande lição. E a lição é: as promessas de Deus, ela não anula o processo. Escute, você precisa dessa palavra. O processo de Deus, ou melhor, as promessas de Deus não anula o processo que você vai ter que passar. Então, mesmo que você receba as promessas, escute, vai ter processo. aleluia. Mas também os processos que você vai passar não anula uma palavra que Deus disse a seu respeito. Então isso quer dizer que a promessa não anula o processo. Vai ter luta, mas as lutas, os problemas não anula a promessa que Deus já te fez a seu respeito. Então todas elas vão se cumprir. Por isso fica firme, porque não há prova que Deus lhe dê que você não possa suportar. Todas elas você vai suportar, e Deus estará contigo em todas elas. E quando você dizer não suporto mais, Ele está lá e vai te socorrer. Aleluia, Jesus. Jeremias passou pelo poço, passou pela lama, passou pela dor, mas nenhuma dessas coisas conseguiu destruir aquilo que Deus havia prometido. Aleluia. Hoje Deus, Ele mandou um recado para você. E escute o recado de Deus: o poço não é o seu fim, essa luta não é o seu fim, a lama não é o seu destino, a luta não é a sua morada. E a promessa de Deus para a sua vida continua viva. Viva. O mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que chamou você, continua te sustentando no processo. Por isso, nesta hora, eu convido a você a fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos nesse momento. Você que tem passado por esse processo. Aleluia, Jesus. Porque as promessas de Deus Louvado seja teu nome.
jamais vai morrer. Porque o mesmo Deus do capítulo 1 é o mesmo Deus do capítulo 38. Você não vai morrer nesse poço, porque hoje tem livramento e o rei mandou te socorrer. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Escute, você não está só. Eu sei que Aleluia. não sou. E o que diz sobre você? Não vai prevalecer. Pode se frustrar. Clame nessa manhã. Chame por Ele. E cumpra em mim o teu querer. Eita! O Deus do impossível, Ele não desiste. Aonde você estiver, Ele vai entrar lá. Vai te ajudar. Vai te dar vitória. Vai te tirar dessa luta. Ele não desistiu de você. Ele não desiste da sua, aleluia, vitória. Se você crer, recebe em nome de Jesus. Porque o Deus do impossível, Ele está entrando com um milagre hoje na sua vida. Ele está mudando a sua história. Ele está mudando o seu sofrimento. Tem socorro de Deus chegando hoje para a sua vida. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Você nunca esteve só. Nunca. Eu sei que Nunca. O Espírito Santo estava lá com você, te ajudando, te fortalecendo, te dando vitória. Oh, venha, Senhor. E Ele está vindo com socorro, com livramento, com vitória. Aleluia! O Deus do impossível não desistiu. Ele não desiste. sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia! Não desista agora. Sua destra O socorro de Deus está a caminho hoje. prevalecer. Assim como Deus foi com Jeremias e tirou ele do poço, Deus está entrando com milagre também na sua vida hoje. O poço não pode ser tão profundo que Deus não possa te alcançar. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele luta por você. Aleluia! Você achou que Ele tinha esquecido, mas não esqueceu. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E hoje está entrando com milagre. Aleluia. Obrigado, Senhor. Só o Senhor mesmo. Ninguém pode fazer mais do que o Senhor. E hoje Ele veio com milagre. Hoje Ele veio com a vitória. Receba a tua vitória hoje, em nome de Jesus. Aquele que recebe, dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus.